Sejam muito bem-vindos à live de precificação de chocotone. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, a gente vai montar aqui um chocotone bem tradicional mesmo de brigadeiro gourmet. Nós não vamos nos ater muito ao preparo do chocotone em si, mas nós vamos aprender aqui a fazer a precificação da forma correta, tá bem? Então, enquanto o pessoal espera, a gente vai montando aqui. Aqui a gente tem um chocotone de 500 gramas. Vamos colocando. Aqui a gente tem um brigadeiro gourmet. No final da live, eu vou dar uma instrução para vocês mandarem um direct no @dacentraleclair, que vocês vão receber um material com algumas receitas, tá? De recheio e também com toda a matéria aqui da live, tá? Todos os conceitos por escrito, para vocês não ficarem preocupados de, claro, eu não consegui anotar, eu não consegui tirar print. Vocês podem ficar despreocupados, porque eu vou mandar para vocês um material. E no final da live eu vou dar instrução para vocês como vocês vão receber esse material, tá bem? E acho que eu nem me apresentei. Meu nome é Maria Clara, eu tô à frente da Eclair, que é uma confeitaria aqui em Montes Claros, que a gente tá aí trabalhando há 5 anos. Nós trabalhamos principalmente com macarrão, chocotone, bolos de casamento, bolos em buttercream. E aí a gente também tem a linha da Central Eclair, que é a linha de cursos, tá? E aí a gente veio aqui hoje na Casa do Padeiro para fazer essa live de precificação. Porque lá nos cursos que a gente oferece, tanto na Casa do Padeiro quanto na Central, as pessoas têm muita dúvida. Muitos só olham quanto que o concorrente cobra, e isso é muito perigoso, porque muitas vezes o concorrente não tem técnica, precifica errado. Alguns multiplicam por 3. E vocês vão ver que no meio da live, no meio pro final, quais são os perigos de multiplicar por 3. Eu vou multiplicar com vocês quando a gente tiver o valor real e vocês vão ver como que é perigoso fazer isso, tá? É bem simples, não precisam ficar com medo. Eu sei que matemática dá um medo aí, mas vocês vão ver que vai ser bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida, vocês vão mandando também nos comentários que a gente vai respondendo ao longo da aula. Colocar aqui chocolate. O chocolate que eu mais indico vocês a trabalharem para fazer esse tipo de cobertura é a linha Cical, tá? Aqui tem chocolate nobre Cical. Mesmo se você precisar trabalhar com a linha fracionada, eu acho essa marca maravilhosa. E tudo para panetone vocês encontram aqui na Casa do Padeiro, tá bem? Vocês podem chamar no WhatsApp que o pessoal ajuda vocês a separar todos os produtos, ou vocês vêm pessoalmente para dar uma olhadinha, porque tá cheio de embalagem para vocês utilizarem também nessa época de Natal. Vou pegar aqui uma espátula pra gente distribuir esse chocolate. E nós vamos abrir, né? Pra começar a live com esse chocotone aberto. Uma das maiores dificuldades que o pessoal tem para além da precificação tradicional é: se eu faço um trabalho artístico, como que eu cobro por esse trabalho artístico? É só o tempo que eu gasto? É só os ingredientes? Então nós vamos falar sobre tudo isso. E eu quero que vocês coloquem o máximo de dúvidas que vocês tiverem para a gente poder trabalhar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai montando aqui o produto que a gente vai precificar. Deixa eu pescar. Enquanto a gente aguarda o pessoal, eu quero que vocês me falem aí de onde que vocês são, de que cidade que vocês... Se é de Montes Claros, Janaúba, Porteirinha, manda aí no direct pra gente. Eu quero saber de onde a gente tá conversando. Eu tenho alunos de todas as cidades, então eu vou ficar muito feliz, inclusive, se tiver algum aluno aqui, tá? Inclusive, essa questão de saber o local que a gente tá, ele é muito importante na precificação. A precificação é um organismo vivo da sua empresa. Apesar da gente ter algumas fórmulas, você precisa saber se atentar ao público da sua cidade, até o clima da sua cidade. Tem tanta coisa que interfere que vocês vão ver. Apesar de eu dar uma base aqui, vocês vão ser capazes de falar assim: não, isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu vou adaptar pela cidade que eu moro, pelo local que eu faço as minhas compras, tá bom?
Vamos lá. Janaúba. Ó, Janaúba. A gente tá com o Lucas aqui dando suporte pra gente, tá? Qualquer coisa vocês coloquem, Lucas, quero saber alguma coisa, que ele vai me falando aqui. Nocelândia também, muita gente mais claras, principalmente mais claras. Então eu vou partir esse panetone que a gente vai precificar. A gente, panetone já é tipo assim, cheirinho de Natal. Vamos deixar ele aberto aqui já. Eu amo o chocotone com essa textura mais cremosa, não aquele que você abre e já escorre. Aquilo já foi muito bonito no passado, mas hoje as pessoas dão mais valor para esse recheio um pouquinho mais firminho, um pouquinho mais cremoso. Fora que se ela dar uns 30 segundinhos ali no micro-ondas também, a gente vai conseguir aquele recheio escorrendo. Então aqui a gente tem um chocotone artesanal, bem cremoso, com a massa bem fofa. Um detalhe também que eu observei de mudança de comportamento muito grande é que antigamente o ideal era colocar muito recheio. Hoje, principalmente quando a gente faz aquela massa artesanalmente, a gente não pode colocar um recheio que vai roubar o sabor da massa que a gente trabalhou tanto. E quem faz panetone aí sabe o tanto que é demorado para construir. Então vamos tentar achar quantidades de recheio que vai equilibrar e que a massa não vai desaparecer. Então vamos lá. Só limpar a mão aqui. Encostar o panetone aqui de canto. Posso colocar aqui, Lucas? Como é? Tranquilo. Então vamos começar para a parte que o confeiteiro detesta, que é colocar a mão na massa aqui, ou melhor, a mão na calculadora. Tirar a mão da massa e colocar na calculadora. Vamos pensar primeiro em ficha técnica. Uma ficha técnica consiste em você anotar todos os ingredientes que você vai utilizar e descobrir quanto que custa cada item. Esses são os custos variáveis também. O custo variável é tudo aquilo que vai variar de acordo com a produção. Se você produz um chocotone, ele vai ter um custo. Se você produz 5, 10, de acordo com o que muda a quantidade, muda esse custo, tá bom? Então a primeira coisa de tudo é você descobrir qual que é o custo de material para aquele produto. Então vamos começar aqui. Para facilitar um pouquinho aqui a nossa live, nós vamos considerar que a gente comprou o chocotone pronto. E eu pesquisei muito a média de mercado e nós vamos colocar aqui a R$17, tá bem? E aí é óbvio que vocês vão comprar de acordo com o que vocês encontram, com o que vocês consideram melhor aí para o seu público, tá bom? Essa é a média que eu encontrei, R$17. Clara, mesmo se eu comprar o chocotone pronto, ele entra nas multiplicações? Sim, ele vai entrar. Você pode considerar aqui, ó, nos custos. Vocês vão ver ao longo da live como que vai funcionar. Leite condensado, R$5,80. Creme de leite, vou colocar aqui a R$3. Cacau em pó. E aí que entra. O cacau em pó a gente compra o quilo, por exemplo. Quanto que está custando em média o quilo do cacau em pó? Como que eu faço essa regrinha de 3 para descobrir quanto que custa 20 gramas do cacau em pó? Então vamos lá. Ó, de um lado da regrinha de 3 vocês vão colocar as gramas. Então aqui, se eu compro 1 quilo, são 1000 gramas, mas eu preciso de 20 gramas. Então nessa primeira linha a gente vai colocar as gramas. E do outro lado, nós vamos colocar o valor. 1000 gramas custa, vou colocar uma média de R$60. Então, 20 gramas vai custar X. Como que eu vou descobrir esse valor? Eu vou multiplicar 20 por 60, que vai dar aqui 120. 1.200. E aí eu vou multiplicar X por 1000. Que dá 1000x.
Aí eu faço o seguinte, x é igual a esse valor aqui, dividido por 1000. E aí vocês podem contar com o auxílio da calculadora, esse valor vai dar 1,2, ou seja, eu vou gastar R$1,20 de cacau em pó. Aqui agora nós vamos precificar o chocolate que a gente vai cobrir o nosso panetone. E se você for colocar brigadeiros em cima, for colocar granulado, for colocar lâminas de amêndoa ou amendoim, o que você for utilizar, você precisa colocar aqui também. Eu vou considerar que eu utilizei 50 gramas de chocolate. Eu vou precificar aqui, ó, o Cical Nobre, tá bom? O quilo dele tá saindo a R$49. Vou pegar a cadeira aqui para auxiliar a gente. O quilo, ou seja, 1000 gramas, está a R$49. Se eu vou utilizar 50 gramas para cobrir, eu vou gastar X. X é igual a. Agora eu já vou mais direto aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando aí. 50 vezes 49 dividido por 1000. A gente vai gastar de chocolate R$2,45. Vamos descobrir aqui de granulado. Primeiro, nós vamos descobrir quanto que custa cada ingrediente. Depois, nós vamos descobrir como que a gente faz uma comparação na nossa cidade, se esse preço está ok ou não. E depois disso, nós ainda vamos pensar, eu preciso abaixar ou diminuir esse custo? Onde que eu posso adaptar esse preço? Onde que eu posso trabalhar para diminuir esse custo? Geralmente é a ficha técnica que vai te dar essa resposta, tá bem? Por exemplo, o granulado todo mundo sabe que já tem um custo alto, então dependendo do preço que você chegar e quiser manipular esse preço, nós vamos vir aqui na ficha técnica, identificar o que tá caro e o que a gente pode colocar ou no ingrediente mais barato ou substituir. Por exemplo, no lugar de colocar um granulado, colocar só a capinha de chocolate ou vir trabalhando só com o amendoim, que tem um custo mais baixo, por exemplo. Vocês vão aprender a fazer esse tipo de estratégia. Dá pra ver aqui onde eu tô, Lucas, certinho? Tá bem. Então vamos lá. Vou até pegar aqui pra olhar o preço do granulado. A gente tá com alguns itens aqui. 400 gramas do granulado. Aqui pega? Tá. 400 gramas do granulado custa em média 49. Nós vamos utilizar 30 gramas. Então, 30 vezes 49 dividido por 1000, 1,47. Então, temos o valor de 1,47. Tá dando para escutar? Vocês querem que eu aumente a voz? Tá certinho aí? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos descobrir agora o custo total que nós tivemos variável. Então, nós temos aqui 1,47 do granulado, mais 2,45 do chocolate Cical. Temos aqui o custo de 1,20 do cacau. Temos aqui o custo de R$3 do creme de leite e de 5,70. Nossa, mas leite condensado subiu muito. A gente tem que sempre atualizar a precificação por isso também. Sempre aí tem alteração do preço de leite condensado. Aqui a gente chegou no valor de R$13,82. Como a gente utiliza todo esse brigadeiro aqui para rechear aquele panetone de 500 gramas, a gente não precisa dividir. Tudo que foi feito foi utilizado. Então, ó, nós temos esse custo aí de R$13,82 e precisamos adicionar a R$17 da compra do chocotone. Então, a gente chegou aqui no custo de R$30,82. Eu quero que vocês vão me falando aí, me contando se vocês fazem a ficha técnica. Porque é nesse momento aqui de descobrir o custo que a gente tem, que muita gente descobre que está pagando para trabalhar.
Porque esse aqui, ó, é apenas o custo de produção. Aqui não tem gás, aqui não tem produto de limpeza, aqui não tem o aluguel do espaço que você trabalha, mesmo que seja a sua casa. Então esse é o momento aqui que a gente vai começar a calcular de verdade por quanto que a gente vai fazer esse preço de venda, tá bem? Então 30,82. Vamos lá, como que a gente faz essa conta? Antes da gente ir já para descobrir quanto que a gente vai cobrar, nós vamos descobrir quanto que custa a sua hora de trabalho. Quando você descobre a sua hora e o seu minuto, você vai conseguir precificar da forma correta. Porque você concorda comigo que se você compra um panetone pronto e só revende com recheio, ele tem que custar um preço. Mas se você prepara e você gasta horas preparando, ele tem que ter um custo muito maior. Então, você precisa calcular quanto custa o seu tempo, até para você saber se aquele produto vale a pena. Dessa forma, lá na minha empresa, eu descobri diversos produtos que, apesar de ter uma margem de lucro que parecia muito interessante, não valia a pena, porque quando eu colocava o preço ali da minha mão de obra ou da mão de obra da minha funcionária, calculando as horas, quanto custava meu minuto e minha hora, a gente descobria que não valia a pena, tá? Por isso que essa conta ela é fundamental. De forma muito empírica, muita gente descobre isso, mas agora nós vamos descobrir isso aqui da forma correta. Então, antes de chegar no preço de venda, vamos calcular aí quanto que custa o nosso tempo de trabalho. Para nossa precificação, eu supus que a pessoa ela recebe R$2.000 por mês de Prolabore. O que significa Prolabore? O Prolabore é o salário do dono da empresa. Se você trabalha sozinho, o seu salário chama Prolabore. Lucro é uma coisa e o seu salário é outra, tá bem? Se atente a isso, porque lucro não é seu, lucro é da empresa. É ele que vai reinvestir em equipamento, por exemplo. Claro que uma parte fica na sua mão, mas você precisa ter esse salário fixo para você. Eu coloquei aqui uma média de um confeiteiro que está começando em casa mesmo. É super possível, com tranquilidade, atingir esse valor aqui, tá bem? Fora o lucro da empresa. Então vamos lá. Se eu quero receber R$2.000 fora o lucro, você pode mudar isso aqui, ó. Claro, eu tô começando agora, eu vou colocar R$500 por mês. Tudo certo, coloca dentro da sua realidade. Não, eu já trabalhei há muitos anos, 5.000, 10.000, enfim, o céu é o limite para quem empreende. Mas vamos partir aqui dos R$2.000. 2.000 dividido por 176 horas. Eu considerei aqui um tempo de carteira assinada, você trabalhando 8 horas por dia, 44 horas por semana, tá bem? Você pode até trabalhar mais horas, mas coloca aí um tempo de horário razoável, ou o que você quer atingir, tá bom? Claro, só pode trabalhar 3 horas por dia, não tem problema, vai lá e coloca, eu quero receber R$2.000 trabalhando 3 horas por dia. Então, a sua hora custa R$11,36. O seu minuto, você vai dividir 2.000 por 176 horas, você achou o valor de 11,36. Você agora vai pegar o valor da sua hora e vai dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos, correto? Então, vamos pegar esse valor e dividir aí por 60. O seu minuto custa 19 centavos. Então, gente, nada de perder tempo, viu? Nosso minuto é muito precioso. A partir disso, eu coloquei aqui que para fazer o chocotone, da forma que a gente fez, considerando a massa pronta, nós gastamos 36 minutos. O que é que eu devo levar em consideração para encontrar esse tempo? Você vai pegar um cronômetro e vai colocar lá. Eu abri a lata do leite condensado, eu coloquei no fogão, eu mexi na mão. Se você tiver panela mexedora, você considera o tempo que você abriu as coisas para colocar dentro da panela, o tempo que você mexeu com o cacau, o tempo que você ficou lá, o tempo que você coloca dentro de um prato para resfriar esse brigadeiro. Depois você vai pausar o cronômetro. Quando você for lavar as panelas, você precisa contabilizar esse tempo. Depois você vai colocar também o tempo que você gastou para rechear, para esperar ele esfriar e para embalar. Até o laço que você der na caixa precisa contar. Então eu fiz uma média aqui que para produzir um chocotone você gasta 36 minutos. Quanto do seu tempo precisa estar nessa conta aí então? Vamos lá. Eu vou pegar 36 minutos e multiplicar por 19 centavos.
46 minutos. Nós temos aqui, ó, R$6,84. Esse é o valor da sua mão de obra, ou que seja da mão de obra do seu funcionário. Lembrando que isso não é o lucro, é só o preço que tem que estar lá na conta para você precificar, tá? R$6,84. Então vamos lá. A gente descobriu aqui, eu vou até anotar R$6,84 e descobriu que o custo era R$30,80. Nós vamos agora calcular o preço de venda. Antes de dar continuidade, eu queria só chamar a atenção de vocês para um detalhe. Existem diversos métodos de precificação no mercado. Todos eles levam em consideração várias análises. Muitos dos dados que a gente utiliza são obtidos por profissionais da engenharia de produção, da administração, da contabilidade, que conseguem nos fornecer alguns dados, como por exemplo, o quanto de cálculos que não dá para calcular, como por exemplo, água, luz, internet. Então eles dão alguns dados que a gente pode utilizar. Essa precificação que eu vou ensinar para vocês é a que eu achei que fica mais realista de acordo com o nível de dificuldade do seu produto e que é uma conta muito fácil de ser executada. É chato, porque é matemática, mas vocês vão ter muita facilidade. Da primeira vez que vocês fizerem isso, a partir de então vai ser bem fácil, tá bem? Então, essa aqui é a mais realista e fácil de fazer que eu já encontrei. Eu testei várias e achei que essa daqui dá um resultado assim, que realmente você vai estar recebendo um lucro justo. Então vamos lá. O que eu levo em consideração para descobrir o meu preço de venda? Primeiro eu tenho que descobrir pela ficha técnica quanto de ingrediente eu estou gastando, que a gente descobriu aqui que foi R$30,80. Depois nós vamos somar aos minutos que a gente gastou. Quantos reais foi o tempo que eu gastei para aquilo, que foi R$6,84. Depois, nós vamos multiplicar por 30%. O que é esse 30%? 30% é o que a gente vai colocar para ajudar a pagar os custos fixos. Água, luz, internet, material de limpeza, contabilidade. Nós vamos chegar nessa parte que eu vou me aprofundar mais, mas estipulou-se os profissionais do mercado que 30% é uma margem boa para contribuir para pagar esses custos fixos. E nós vamos descobrir no final se está suficiente. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. E nós temos aqui que multiplicar pelo lucro. A maioria das estratégias de precificação fala que você pode ficar à vontade para descobrir ali a sua margem de lucro. Você está começando agora, eu já tenho uma confeitaria que vende muito, ou seja, sua mão de obra ela já é muito requisitada. Esse lucro aqui, apesar dele variar entre 30% e 80%, até 200%, né? Porque é você que define esse lucro. O ideal é que na confeitaria você trabalhe pelo menos com uma média de 50% de lucro. Você que vai ter que ser capaz de descobrir se é pouco ou se é muito. Aí é nessa parte que eu falo. Eu trabalho com um produto extremamente artístico. Na minha cidade, ninguém faz o que eu faço. Você pode aumentar essa margem de lucro, tá bom? É aqui nesse... então tá. Claro, eu vou fazer um panetone cheio de brigadeiro e eu vou colocar pozinhos dourados. E é um trabalho muito minucioso. Você vai contar o tempo que você gastou para isso. Ele vai estar incluso aqui. E é uma coisa muito diferente, eu mando trazer uma embalagem não sei de onde, você precisa valorizar o seu trabalho que é diferenciado. Então você vai aumentar essa margem de lucro. Mas partindo do pressuposto que a gente está fazendo aqui um panetone de brigadeiro, um brigadeiro gourmet, com uma embalagem que seria apenas um celofane e um laço, né? Nós vamos colocar aqui no lúdico que vai ser um chocotone mais simples. A gente vai considerar essa margem de 50%. É uma boa margem, apesar de ser o mínimo que eu vou te sugerir a utilizar. Então, o nosso lucro aqui, ele vai ser de 50%. Aqui nós vamos descobrir o valor, depois a gente ainda vai somar com a embalagem e taxa de maquininha. Se você não utiliza a maquininha, você já pode tirar esse valor da equação. A embalagem, ela entra na soma depois que a gente identifica esse preço aqui, tá bom?
Outra coisa, se você utiliza tag, cartãozinho, adesivo, tudo é considerado embalagem. E você não pode esquecer de colocar esse preço aqui, tá bom? Claro, eu gasto muito tempo embalando, dobrando caixinha. Contabiliza o tempo que você dobrou caixinha, que você manipulou sua embalagem aqui, ó, para descobrir as horas. Então vamos lá, vamos fazer essa conta para vocês entenderem. Vamos precificar aqui o nosso chocotone de brigadeiro gourmet que vai ser embalado em um celofane. Preço de venda. Descobrimos que gastou-se R$ 3,80 de ingrediente mais R$ 6,84. Aqui eu vou multiplicar por 1,3. Multiplicação, tá? Então, multiplicação. E depois eu vou multiplicar por 1,5. O que significa 1,3 e 1,5? 1,3 é 30%. 30% significa 0,3. Eu teria que descobrir esse valor, somar com esse valor, para saber meu resultado. Quando você coloca 1,3 ao invés de 0,3, você já soma e multiplica ao mesmo tempo. Deu para vocês entenderem esse conceito? Vocês podem colocar isso aqui, ó, como fórmula. Mas 30% somado a esse valor é 1,3. O mesmo acontece com 50%. Eu multiplico por 1,5 para eu descobrir quanto que é 50% já aplicado nessa conta aqui. Vocês podem anotar essa fórmula. O preço da matéria-prima mais as minhas horas trabalhadas, os minutos, vezes 1,3 para ajudar a pagar custo fixo, que não são poucos, nós vamos ver aqui, vezes 1,5 para descobrir qual que é o meu lucro. Vamos descobrir então. R$ 3,80 mais 6,84 da nossa hora dá 37,64 vezes 1,3 vezes 1,5. Ou seja, nós chegamos ao valor de R$ 73,39. Aqui agora nós vamos colocar o preço da embalagem. Suponha aí que foi R$ 5,00 que você gastou de embalagem, de adesivo e tudo mais, fita. Nós vamos ter esse panetone aqui ao valor de R$ 78,00 e vamos por 40 centavos arredondado. Então descobrimos aí que nós precisamos vender esse panetone da forma que nós conversamos aqui por esse valor. Quando você tem esse dado na sua mão, você vai começar a pensar se esse valor ele é realista para a sua realidade. Às vezes você vai descobrir que está barato, às vezes você vai descobrir que está caro. A melhor forma de descobrir é olhar a média do que os seus concorrentes cobram. Claro que você vai olhar um concorrente que você vê que é uma pessoa que consegue ter uma noção que está cobrando corretamente. Você pode se comparar também com profissionais de cidades próximas. Janaúba mesmo, pode pegar Porteirinha como comparação, Montes Claros também. O interessante é que você acha um profissional que trabalha com um perfil muito próximo ao seu. Então, Clara, eu achei R$ 78,40 caro para minha realidade. Como que eu vou diminuir esse preço? Eu vou diminuir minha margem de lucro? Com certeza não. Você vai ter que vir nos ingredientes mexendo aqui neles. Então, vamos lá. Então, suponha que você falou assim, eu tô achando 78 caro. Para pensar se 78 realmente é caro, primeiramente, porque você está com medo de vender menos. Porque às vezes você vende, vamos supor, 100 panetones e você está com medo que a sua venda caia pela metade. Será que fazer 50 panetones pelo valor correto não vai te dar um lucro muito maior do que 100 pelo valor errado? Então, às vezes, diminuir sua produção é tudo que você precisa. Mas vamos descobrir o que a gente faz para diminuir esse custo aí, então. Vamos voltar lá na nossa ficha técnica. O que eu poderia fazer aqui para diminuir esse custo? Uma das estratégias que os engenheiros de produção, e eu falo isso porque o meu namorado ele é engenheiro, ele fica assim no meu pé de noite, é investir em tecnologia.
Se você tem uma panela mexedora, você já tira do cálculo o tempo que a panela mexedora ficou rodando sozinha. Uma panela que vai te custar em uma faixa de R$ 1.800 vai diminuir muito o seu custo de produção, tá bom? E aí, outra coisa que nós podemos fazer, diminuir o tamanho, colocar talvez, em vez de 500 gramas de recheio, diminuir para 350. Será que realmente tem necessidade de ser isso tudo? A embalagem, em vez de ser uma caixa já personalizada, talvez um celofane bem bonito. Aqui na casa do padeiro, inclusive, tem fita personalizada. Então, às vezes, a caixa não cabe no seu orçamento, mas a fita personalizada, que vai enriquecer muito o seu trabalho, tem um custo bem menor do que a caixa, já vai ser mais interessante. Então, a gente vai diminuindo aí, sem perder a qualidade. Você nunca pode perder a qualidade. Uma coisa que eu tiraria com certeza foi o granulado. Eu tiraria esse granulado, colocaria um amendoim, ou eu colocaria sem nada mesmo, já que ele vai no celofane. Será que esse granulado que tá saindo aqui a R$ 1,47 faz tanta diferença? E aí vamos falar sobre uma questão de público. O meu público não trabalha com chocolate nobre, você pode colocar um chocolate fracionado. Se for escolher o fracionado, opte por chocolate amargo, tá? Cobertura amarga. Mas é dessa forma que você consegue aí mexer nesse preço. Antes de chegar aqui pra lá, eu fui fazer algumas continhas, como retirar o granulado, usar a panela mexedora. E naquele preço de R$ 78 reais, eu consegui chegar no valor de R$ 59,60, com pequenas adaptações. Eu não vou refazer esse preço aqui, tá? Mas é para você sentar, fazer e olhar. Esse preço tá dentro do mercado que eu trabalho? Não, eu tô achando barato demais. O que eu tô fazendo de errado? Às vezes tá muito barato, se eu for precificar talvez um brigadeiro e descobrir que tá barato. Você vai olhar o que é que seu concorrente está fazendo de diferente com você. Será que ele está usando ali uma embalagem muito legal? Você vai ter essa margem para descobrir aí e brincar o que é que seu concorrente está fazendo para chegar ali naquele preço. É óbvio que vocês vão desconsiderar aquele concorrente que não está nem aí para precificação, que nem sabe que está pagando para trabalhar. E acredite, gente, meus alunos descobrem muito que muitas vezes estão pagando entre R$ 2 a R$ 10 para entregar um produto. Entregar de presente, né? Mas vamos agora falar sobre custos fixos, porque eu também vejo muita gente com medo de precificar da forma correta, vai lá e tira aqueles 30% dos custos fixos. E eu vou te provar aqui que se você tirar ele da sua conta, é melhor você ficar em casa vendo TV, porque você não vai estar recebendo lucro, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui. Preço de venda. Vou te ajudar a descobrir os seus custos fixos. Quem foi o personagem que eu criei aqui para a gente descobrir esses custos que você vai adaptar de acordo com a sua realidade? Uma pessoa que mora em uma casa com 3 membros, pode ser a mãe, o pai e o filho. Essa pessoa já recebe ali o prolabore dela de R$ 2.000. Ela está começando, mas ela já está vendendo bem, ela já tem ali a panela dela, ela tem um espaçozinho para trabalhar, por mais que é na cozinha de casa. Então nós vamos trazer essa realidade. Essa pessoa muito provavelmente está enquadrada no MEI, que é o microempreendedor individual, tá bem? Então, eu vou considerar que você não paga aluguel, que você mora em casa própria. Mas se você paga aluguel, coloque, tá? Você precisa ajudar a pagar esse aluguel. Mas eu vou desconsiderar aqui que eu pago aluguel. Eu coloquei que, por exemplo, na sua casa, a conta de água chega por R$ 100. Aqui é um valor totalmente ilusório, tá? Mais 15% são valores incalculáveis. Você vai descobrir aqui no final da live que está. Não é uma forma tão ruim, porque você já descobriu o seu curso, mas eu vou te mostrar onde que está o buraco desse erro, principalmente se você fazer a massa artesanalmente, porque ele não leva em consideração as horas que você trabalha. Quando a gente multiplica por 3 e depois 35%, a gente considera que um é o custo do material, o outro é o custo da sua mão de obra e o outro é o seu lucro, e você acrescenta os 32%. Só que se você faz um brigadeiro que, por exemplo, tem um custo muito baixo de produção em comparação ao chocotone, você vai chegar a um valor que não tá bom de revenda, porque não levou em consideração as horas que você trabalhou para aquilo. Vocês vão ficar impressionados quando a gente chegar na conta aqui desse mesmo panetone fazendo vezes 3.
e utilizando esse modo aqui de precificação. Vou tomar uma água ali rapidinho, vocês vão mandando dúvida aí, porque é um assunto que dá bastante dúvida mesmo. Tem mais alguma dúvida aí, Lucas? Eu já fico muito satisfeita quando a pessoa faz os 35% vezes 3, porque eu sei que pelo menos ela sabe quanto que está custando os materiais. Mas você vai descobrir que você consegue chegar em um valor mais justo para o seu produto. Então vamos lá. Estou considerando que a sua conta de água é R$100. Como que eu faço para descobrir quanto que eu preciso ajudar? Você vai ter que ter a percepção de... na minha casa, apesar de eu ficar muito tempo lá, eu acho que 30% é justo. Eu contribuí com 30% nessa realidade que eu falei. 3 pessoas moram lá. Clara, eu moro sozinha. Eu só tomo banho na minha casa. Pelo menos 80% você vai colocar aí de contribuição. Mas trazendo para uma realidade que moram 3 pessoas, você recebe ali uns 2 mil por mês, você pode colocar 30% para ajudar na conta de internet, na conta de luz, na conta de água. Eu vou colocar aqui que 30% de R$100 de uma conta de água custa R$30, tá bom? 33, né? R$33. 30 meses, se for 100. Pronto. Bugou a menina. Então vamos lá, R$30 a conta de água. E eu aqui por conta própria coloquei 100 de luz, vamos supor que sua luz custe R$300, mesmo porque forno gasta, né, bastante energia. Contábil. O que é a contabilidade? Se você for MEI e você estiver cadastrado e você pagar um contador, você paga em média de R$150 para o seu contador. E existe uma taxa mensal que todo MEI paga, que é de R$55, que são os impostos do produto que você utiliza. Se você já saiu de MEI, o seu imposto ele incide sobre a quantidade de produto que você vende. Aí lá na parte que a gente colocou taxa de maquininha, preço de embalagem, você precisaria embutir o imposto. Mas como o MEI não paga imposto por produto, e sim uma taxa única de R$55, nós vamos colocar aqui. Você já parou para pensar quem é que está pagando esse valor? Tem que ter ali os custos incalculáveis para a gente poder conseguir pagar essas taxas. Coloquei aqui o valor de R$200 para o marketing. O que seria esse marketing? Todo mês eu tiro pelo menos uns 5 produtos para eu cortar, fazer a gravação, mostrar. Claro, 2 vezes por ano eu contrato um profissional para fotografar alguns produtos. Então eu quero distribuir esse valor aí que eu pago a esse profissional durante o ano. Eu coloquei uma margem de R$200. Eu quero todo mês mandar um bolo no pote para a influenciadora da minha cidade. Então, tudo isso é marketing, tá bom? O produto que você utiliza para gravar mostrando, ele tem que estar pago dentro do seu produto. Isso precisa estar embutido. Internet, eu coloquei aqui R$30. Se você pagar alguma conta de celular só para atender os seus clientes, coloca aqui também na conta. Eu coloquei R$120 de gás, porque eu coloquei que você gasta uma média de 1 gás por mês. Eu sei que gás varia muito cidade para cidade, então vocês vão adaptar, como eu falei no princípio aqui. Precificação organismo vivo, vocês vão adaptar e colocar. O que eu coloquei aqui? Férias. O que a maioria do pessoal faz? Depois do Natal eu tiro alguns dias ali porque eu tô com algum dinheiro em caixa. Você pode sim ter suas férias, vocês vão ver que é super possível colocar o valor das férias aqui e conseguir diluir de forma bem realista nos seus produtos. Eu coloquei 2.600 porque férias é o valor do seu salário mais 1/3. Então nós chegamos nesse valor aqui. Se você tiver funcionário, lembre de colocar aqui 13º. Se você quiser se pagar o 13º, por que não? Você pode sim colocar aqui seu 13º. Você vai estar se categorizando como empresa, você vai ter prazer de trabalhar e crescer. Coloque todos os seus direitos. Aqui eu coloquei só férias. Limpeza. A limpeza aqui seria produtos de limpeza mesmo. Detergente, cloro, desinfetante, porque a gente gasta muito produto de limpeza. Considerei R$50. Se você tem mais custo, coloca todos os custos que você tem. Clara, tem um jardim na porta da minha casa que eu tenho que ficar limpando, porque chega cliente sempre, tem que estar uma porta bonita. Coloca esse custo aqui. Essa é a parte mais individual, que eu só bolei aqui algo para você ter noção de como que a gente faz essa conta. Tem muita gente que tem medo de colocar, mas eu não vou colocar o preço do contador, porque eu preciso diminuir esse custo. Mas aí quem paga? Você?
o produto tem que pagar esse valor. Essa pessoa, nessa realidade, tem um custo fixo de R$ 738 para manter essa empresa. Clara, como que eu vou saber se aqueles 30% está realmente sendo realista para pagar as minhas contas? E quantos produtos eu preciso vender por mês para eu cobrir esses custos fixos e começar a ter lucro? Existe um termo na precificação que se chama ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando você conseguiu vender produtos suficientes para pagar os custos da sua empresa. Quando você atinge esse ponto, a partir disso você começa com uma margem de lucro, tá? Então, o ponto de equilíbrio é quando você conseguiu pagar os custos do seu negócio. E o bom de confeitaria é o que eu falo, gente, confeitaria é maravilhoso, porque você começa em casa com o que você tem. Você não precisa pagar um aluguel, você não precisa fazer um empréstimo para investir caro. Confeitaria é maravilhoso. Eu sei que tem muita gente que reclama, mas é porque não se atenta à parte da gestão. Porque você consegue, assim, produzir com o que você tem e aos poucos você vai crescendo. É um negócio, assim, muito bom de começar. Beleza, Clara, quantos panetones que eu preciso vender para pelo menos pagar os negócios da minha empresa? Nós chegamos ali ao preço de 73? Acho que foi R$73. Deixa eu só conferir aqui quanto que a gente chegou. R$78,40. E aí eu falei, se precisar adaptar seu preço, você adapta, tá bem? Então chegamos ali ao preço de R$78,40. Ah, um detalhe importante que eu queria falar com vocês. Às vezes o preço que você tem medo de cobrar está na falta de autoridade que você passa para o seu cliente. Você já pensou de começar a fazer um panetone ali, talvez artesanal, para mostrar que você conhece as técnicas? Você já pensou em atender seu cliente com uniforme? Não tem dinheiro para fazer uniforme? Compra uma blusa e manda bordar seu logo? Tudo que você puder fazer para mostrar que você é profissional vai agregar valor ao seu trabalho. Precificar da forma correta vai fazer o seu cliente te respeitar. Seu horário de atendimento vai fazer o seu cliente te enxergar como empresa. Então, todos esses detalhes influenciam no medo que você tem de cobrar o valor correto. Então, não tenha medo, gente. Trabalhe de forma correta para ter um lucro justo. Até para você ser justo com a sua família, ter tempo de qualidade. Pode falar, Lucas? Então, você pode contabilizar sim esse valor e colocar nos produtos, mas de que forma? Isso aí você vai precisar fazer de forma muito orgânica. Alguns estilos de precificação colocam no custo fixo o seu prolabore. Então, em vez de você fazer a sua conta por minuto, você ia vir aqui e ia colocar os seus R$2.000 de salário. O problema desse tipo de precificação é que você não consegue ser justa quando, por exemplo, você faz a sua massa artesanal. Então, como que eu vou colocar aqui esse valor? Você vai fazer uma conta básica de, por exemplo, se você trabalha 44 horas ali na semana, você vai comprar uma vez por semana os produtos e que você vai gastar 2 horas, por exemplo. Você vai colocar... Vocês vão entender mais pra frente, mas suponha que você descobriu que para bater sua meta mensal, você precisa vender 50 bolos. E que você vai ao supermercado e gasta aí uma média de 2 horas por semana. Você vai calcular essas 2 horas e vai distribuir pela quantidade de bolos que você vende. Apesar de parecer um cálculo muito empírico, ele é real. E tem outro detalhe. Quando você descobrir a margem de contribuição, que é o que a gente vai aprender aqui agora, você vai entender quanto de cada produto vai contribuir para pagar os custos da sua empresa. Então, você vai entender a quantidade mínima de produtos que você precisa vender para chegar nesse ponto de equilíbrio. Essas horas aí que você gasta no supermercado, elas vão ser inclusas ali, tá bom? Uma forma de diminuir, então, o custo do meu produto, já que eu vou considerar, então, que, por exemplo, claro, então eu vou considerar que 2 horas da minha semana eu gastei fazendo compras e eu vou colocar lá naquelas horas que eu te falei. Se você faz 50 panetones, a gente descobriu que sua hora custa R$6,80. Você vai precisar colocar aí uma média de R$5,20, por exemplo, que você pode acrescentar. Então, eu quero diminuir o custo do meu panetone. O que eu vou fazer?
eu posso, ao invés de sair para comprar, pedir em algum sistema de delivery. Por exemplo, aqui, você manda mensagem no WhatsApp da Casa do Padeiro, você vai falar o que você quer e eles vão mandar para você. Se você sentir muita dificuldade de fazer dessa forma, você coloca aqui, ó, nos custos fixos esse Prolabore. Mas não deixa de calcular, mesmo se você não for colocar na conta, quanto que você gasta de tempo para fazer o seu produto. Ficou claro? Deu para entender? Se não ficou, vocês podem me mandar mensagem também que eu te reexplico. Mas resumindo, eu vou rebobinar tudo que eu falei. Ou você coloca aqui os 2.000 no custo fixo, ou você seleciona quantas horas por semana você vai gastar, divide pela quantidade de produto que você vende e acrescenta lá nas horas trabalhadas. Quero diminuir o custo do meu trabalho, preciso trabalhar de forma mais inteligente. Manda mensagem, compra pela internet, dá um jeito de diminuir esse custo aí do tempo que você gasta em supermercado. Outra coisa, faz uma lista, um bom estoque, não fica gastando tempo toda hora indo ao supermercado. Essa é uma das formas que a gente consegue precificar. Você vai achar mais claro quando a gente descobrir margem de contribuição aqui, tá? Então a gente descobriu que R$ 78,40 é o preço do panetone. Então tá. Então você tem esse custo aqui, ó, para manter sua empresa. E o seu chocotone custa R$ 78,40. O que é margem de contribuição? É quanto um panetone vai te ajudar a pagar essas contas. E como que a gente descobre? A gente vai tirar desse valor de R$ 78,40, primeiramente, o seu tempo. E segundo, nós vamos tirar o custo variável. Ou seja, os ingredientes aqui. Então, vamos lá. Então, R$ 78,40 menos minhas horas de trabalho, que foi R$ 6,84, menos R$ 30,80, nós descobrimos que eu tenho uma margem de contribuição de R$ 40,76. Porque você concorda comigo que se eu simplesmente pegar esse valor de 738 aqui e dividir pela quantidade de panetone que eu vou vender, você está deixando de considerar aqueles panetones que você vendeu, quanto que ele custou de tempo e de matéria-prima? Então, primeiro, a gente subtrai o tempo e o custo de materiais, de matéria-prima, e nós vamos descobrir esse valor que é chamado de margem de contribuição. É nesse momento que a gente vai descobrir quantos panetones eu preciso vender para poder pagar os custos fixos da minha empresa. Aqui é um cálculo muito de faz de conta para vocês entenderem, porque eu vou considerar que você vende só chocotone aqui, mas você vai distribuir. Se eu vendo metade bolo, metade panetone no Natal, eu vou dividir esse custo aqui, ó. Metade eu vou considerar ali no bolo, metade eu vou considerar no panetone. Mas aqui nós vamos fingir que a gente vai trabalhar só com chocotone, tá? Então, eu preciso dividir R$ 738 por 40,76. Você precisa vender 18 chocotones para pagar o custo da sua empresa. Clara, eu sou uma empresa especializada em chocotone. É possível eu produzir 18 para, a partir deste número, começar a ter lucro? Eu acho super possível, ainda mais que aqui é ilusório. Na sua realidade, ou você vende brigadeiro, ou você vende bolo, você vai distribuir sobre todos esses produtos. Por isso que é bom você anotar também quantos bolos eu vendo por mês, quantos brigadeiros eu vendo por mês, para descobrir aí que tanto que você tem que vender de cada um, para poder pagar os custos da sua empresa. Então, se você é uma empresa especializada em chocotone e só vende chocotone, aqui, 18. A partir desse momento, você consegue pagar. Se não tiver realista, você precisa reajustar aquelas margens. Mas o interessante de conta é que as coisas se balanceiam de forma muito realista. Suponha que você faz faculdade e que você está começando agora e que você vai estar com a meta aí de vender de 20 a 30, mais para familiares, algum colega ali de trabalho, colega de faculdade. Você concorda comigo que a margem de contribuição vai ser bem menor, que você ainda não paga o contador, que você não gasta tanta água, tanta luz, que você talvez não tenha um número específico para isso? Então, esse valor aqui vai ser muito menor. Esses detalhes, eles se organizam e eles se readaptam de forma muito orgânica, então é muito realista essa forma de precificar. É aqui que eu tô te falando, se você acha que você gasta muito tempo no supermercado fazendo essa compra, adiciona aqui, ó, nesse tempo.
e lembra de subtrair ele para descobrir quantos panetones você tem que fazer para pagar aquele tempo que você está no supermercado, tá bem? Clara, eu não quero fazer conta de quanto tempo eu gasto fazendo cada produto. Você corre o risco de precificar alguns produtos errado. Mas o que você iria fazer? É onde que entra aí aquela regrinha de multiplicar por 3. Você vai colocar o custo do seu produto, vai multiplicar pelo lucro que você quer e vai adicionar 30%. Só que aí os 30% você vai ter que descobrir se realmente 30% é suficiente para pagar também o seu prolabore, tá bem? Na matéria-prima. Vocês precisam colocar isso na matéria-prima, tá bom? Por exemplo, eu vou falar de frete. Suponha que para comprar o seu leite condensado, isso aí você precisa diluir bastante. Vamos voltar lá no... Tá, você pode colocar como custo fixo se você tem uma noção que você gasta, por exemplo, R$80 por mês de gasolina para comprar ingrediente, você coloca em custo fixo. Ou então, você vai vir aqui, ó, no preço de venda. O preço de venda não. Vocês vão entender agora. Vamos colocar aqui no chocotone. Clara, eu sei que eu gasto R$80 de gasolina, põe nos custos fixos, mas se você não sabe, você vai fazer dessa seguinte forma. Comprei na internet 50 chocotones, que é o que eu vou vender. O frete foi R$100. Então, eu comprei lá o chocotone a 17, mais... Comprei 50, né? 17 vezes 50. Ou seja, deu R$850 de chocotone, mais R$100 do frete. Quando você for colocar o preço do chocotone aqui, você precisa diluir R$950 que deu por 50 panetones que a gente comprou. Ou seja, não custa 17, custa 19. Eu sei que eu gasto R$80 de gasolina e eu não quero colocar nos custos fixos, eu quero colocar aqui. Então, você vai colocar na ponta do lápis. Eu comprei 100 caixas de leite condensado, 30 de creme de leite, 18 panetones, não sei quantos quilos de açúcar. E você vai distribuir sobre todos esses produtos. Então, suponha que você gastou lá, você comprou 1.000 itens no supermercado. E você pode, se você for muito bom de matemática, você pode fazer uma média aritmética, tá? Ou não, você pode colocar só nos custos fixos mesmo. Mas suponha que você comprou lá 1.000 produtos, 1.000 itens, e você gastou R$80 de gasolina. Então, dividido aí pelos 80 de gasolina. Você pode colocar aí 12 centavos para cada item, tá bom? Mas a forma mais fácil é de colocar nos custos fixos. Frete é mais fácil de embutir aqui de uma forma bem mais simples e gasolina em custos fixos. Vocês vão pensar em 1.000 custos que não estão aqui. Por isso que é interessante você sentar e toda vez, não, mas tem gasolina, mas tem o tempo que eu gasto também na internet. Põe lá nos custos fixos, eu gasto 5 horas por mês na frente do computador pedindo ingrediente. Coloca lá no custo fixo também. Você já sabe quanto que custa seu minuto? Quer colocar no custo fixo o tempo que você gasta no supermercado? Coloca. Vai ter muita conta que vocês vão descobrir ao longo dos anos que você precisa adicionar. A minha ficha de custos fixos, ela é enorme e ela sempre cresce e diminui de acordo com que eu vou criando tecnologias para poder diminuir esses custos aí, tá bom? Mais alguma dúvida? Ficou claro? E se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me mandar também, tá? No direct que eu explico para vocês especificamente. No final da live também eu vou dar uma instrução para vocês me mandarem mensagem, para eu mandar para vocês um arquivo, para vocês não preocuparem de anotar isso daqui. Então a gente descobriu que a gente precisava vender 18 para pagar os custos fixos. Uma pergunta que ninguém fez, que eu estava esperando alguém fazer. Clara, como que eu vou colocar o preço do fogão, do forno, da geladeira que eu compro? Vamos lá. Quando a gente pensa em equipamentos caros, como uma panela mexedora, vamos colocar uma média de R$1.800 a R$2.000, nós pensamos em um termo que se chama ROI, Retorno sobre Investimento. Esse cálculo é feito ao longo de muitos anos. Se você parar para pensar que você vai ter uma panela aí por 10 anos, cada brigadeiro que você fizer vai estar pagando por 0,0001%. Se você quer aprofundar na sua precificação, que é o ideal, depois procure saber sobre isso, tá? Chama ROI.
Esses custos altos, eles são diluídos ao longo de muitos anos. Mas e aí, de onde que eu vou tirar então verba para comprar? Dentro do lucro, que você já tirou a sua mão de obra, que você já tirou tudo. Então vamos descobrir quanto foi o lucro? Vamos lá, Clara. Eu achei R$ 78,40, eu descobri que tirando o tempo e tirando o custo, eu tenho esse valor aqui de R$ 40,76, mas a gente ainda não tirou os 30%. Vamos tirar esse 30% aqui, ó. Dos custos fixos, 40,76 vezes 0,3. Então é esse menos 12,28. 40,76 menos 12,28. Para cada panetone que a gente vende, a gente vai ter o lucro de R$ 16,20. Aqui você já pagou a mão de obra, já pagou o custo, já pagou os custos fixos da sua empresa. Sobrou R$ 16,20. Você tem que entender que esse dinheiro não é seu, ele é da sua empresa. Você pode sim retirar para você, mas o ideal é que 10% desse valor fique para aquisição de novos equipamentos. Essa é até uma forma de ver se realmente vale a pena o investimento que você está fazendo. Mas geralmente vale. Investir em tecnologia. Eu vi esses dias um cálculo de um profissional que quando uma pessoa mexia um doce na mão, ela tinha que adicionar o custo do produto dela R$ 2,40. E ele fez o preço da chama, do gás mesmo. Quanto que o gás ia gastar e quanto de... Ou se fosse a panela elétrica, a mexedeira, quanto ia gastar. E ele teve um custo ali de menos de 20 centavos. Então, tecnologia dificilmente não vai compensar. Outra conta que, se você quiser, você pode colocar além dos 10% para aquisição de novos equipamentos. Isso aqui é muito lúdico, tá, gente? É só para vocês entenderem que é necessário ter essa reserva aqui do lucro. É necessário guardar lucro para ter capital de giro. O que é capital de giro? Ter pelo menos em caixa 6 meses de custo fixo e de compra de matéria-prima, tá? Clara, quebro muito minha batedeira, quebro muitos equipamentos, preciso dar uma pintada na cozinha. Muitos profissionais colocam nos custos fixos o adicional de 10%, que é considerado preço de depreciação. É por isso que eu estou te dando aqui noções de precificação, para você começar de um ponto de partida, mas o ideal é que você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Vocês vão ver com o tempo, vocês vão conseguir chegar redondinho num valor muito justo do seu produto. Mas se você faz isso aqui, ó, parabéns! Vamos agora descobrir por que multiplicar por 3 não é tão legal. A gente chegou em 78,40, né? Eu vou anotar aqui 78,40. Já tem quanto tempo de live, Lucas? Nos prolongamos. Gente, quem precisar sair por algum motivo, me manda um oi no direct do @centralecler. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho também, chama @eclerconserri. Mas vai lá que eu vou anotar aqui, ó. Mas a gente conseguiu isso, a gente já entendeu. Quem precisar sair, me manda mensagem nesse aqui, ó, que eu vou mandar pra vocês o material dessa aula. Central Ecler. Como é que a gente tá de retenção aí? O pessoal ainda tá saindo. Parabéns, gente! O que vocês precisarem, vocês podem me pedir aqui nesse direct. Me manda aí o número do WhatsApp e o e-mail de vocês que eu vou mandar um conteúdo. Uma apostila de recheios e desse material aqui de precificação também, tá? Com essas contas para vocês terem mais facilidade. Por que multiplicar por 3 não é interessante? Vamos lá. Vocês lembram que a gente considerou que o chocotone custava R$17? Pelo menos R$17, né? Que a gente nem considerou o frete. Beleza. Nós chegamos ali ao custo de R$30,80. Esse valor aqui, ó, é o meu custo de matéria-prima. Suponha que você fez o seu panetone. Você entende que se você fez, o panetone precisa ser muito mais caro, correto? Beleza. Porém, os ingredientes vão dar menos que R$17. Coloca aí que você gastou R$9 de ingredientes.
por panetone de 500 gramas. Então, a gente vai diminuir aqui, ó, esses 180. A gente gastou 7, né? R$8 a menos se a gente gasta R$9. Então, menos 8. Aqui, a gente teve um custo de R$20,80. Vamos multiplicar. Vamos multiplicar esse valor aqui por 3. Pessoal, essa aula vai ficar gravada, mas ela vai ficar gravada no canal do YouTube, tá? Aqui vocês vão ter acesso ao canal do YouTube. Vocês precisando, vocês podem ter acesso à aula, mas ainda assim eu vou mandar material para vocês. 30,80 vezes 3. Você ia estar vendendo esse panetone aqui, ó, a R$92,40. E se você ainda multiplica por 0,3, então vamos lá, 92,40 vezes 1,3. Você vai estar vendendo esse panetone aqui, ó, a R$120,12. Vamos lá, esse valor aqui ficou discrepante dos R$78 que a gente chegou, por quê? Porque você está utilizando a matéria-prima que você não precisou manipular. Essa conta está muito errada para mais, porém, quando você faz um brigadeiro, que a matéria-prima é muito mais barata, vocês vão chegar num valor que não é comercial. Quem vende brigadeiro a 60 centavos a R$1 tá tendo prejuízo. Faz a conta que você vai descobrir. Aqui, você que produziu seu panetone. Vamos fazer essa conta aí. 22,80 vezes 3 vezes 1,3. Aqui, você venderia o seu panetone a R$88. E se você for colocar o 1,3, você vai estar vendendo ele a 115. Vocês entenderam quanto que é discrepante? Como que você está utilizando aqui o panetone pronto, que vai ter uma qualidade infinitamente inferior, vendendo por 92? E quando você produz o seu panetone, que são horas de fermentação, você vende 88. E ó, isso daqui a gente está falando de um produto que tem ingredientes caros. Quando a gente pensa no brigadeiro, sempre calcula que vocês vão descobrir o tanto que vai estar muito mais barato do que você deveria. Então não tem um padrão. Por hora você vai ter um resultado muito caro, por hora você vai ter um resultado muito barato. Brownie, por exemplo. Brownie tem ingredientes caríssimos, é chocolate, é manteiga, mas é muito rápido de fazer. Então você não vai chegar em uma conta realista. Mas eu já te aplaudo mesmo por você já saber fazer a sua ficha técnica. Isso já é muito interessante. Agora você tem a oportunidade de começar a precificar de forma muito melhor. E eu vou começar aqui encerrando a aula. Tem mais alguma dúvida aí, Lucas? Vou encerrando por aqui, mas o nosso contato não encerra por aqui, o nosso contato só está começando. Segue a gente na @centraleclair, manda qualquer dúvida que vocês tiverem. Me manda um oi no direct que eu vou te mandar um PDF com todo o conteúdo dessa aula, com toda essa conta. Vou te mandar também um e-book com algumas receitinhas, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. A gente só começa um relacionamento aqui e eu estou à disposição para ajudar vocês. Meu nome é Maria Clara e vocês podem me chamar lá, fiquem à vontade. Um beijo e bom Natal, boas vendas. Espero que tenha sido uma live produtiva.